São 7h31, foi lançado em Ponta Grossa o Vindas 2, que resgata histórias, né, de imigrantes do Paraná. É o segundo volume da série de livros que traz essa construção étnica, cultural do Estado. Uma obra que foi escrita e organizada por 3 jornalistas, a Alessandra Perricelli, o Jefferson Luiz Schneider como é que fala? Dietrich. E o Diego Antonelli, que me ajudou aqui e que é o convidado hoje no estúdio aqui do T-News. Obrigada, Diego, por você vir até aqui. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar do nosso trabalho. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Então vamos lá, é um livro que conta histórias, memórias dos imigrantes de várias etnias que colonizaram aqui o território paranaense. Vi que esse livro traz os alemães, traz libaneses, italianos, espanhóis, poloneses e ucranianos. Como é que a obra, para a gente começar, foi construída e como é que ela está dividida nesses 2 títulos que já foram publicados? Bom, esse projeto ele começou a ser desenvolvido em 2017, com o primeiro volume, que foi lançado em 2018 e 2019. Que a gente fez lançamento em várias cidades do Paraná. E a proposta é contar as histórias dos imigrantes através das pessoas, humanizar os relatos, contar como que foi a vida dessas pessoas até chegar ao Brasil e como que foi o processo de superação de obstáculos, de superação de desafios para deixar o legado social, econômico e cultural que esses imigrantes deixam para o nosso país. Então, a gente foi buscar pessoas que pudessem contar essas histórias, que tivessem a fim de compartilhar suas histórias, as suas memórias, seus relatos muito pessoais, muito íntimos. E algumas pessoas, claro, que às vezes não se sentem à vontade de falar de primeira. Então a gente tem que conversar, explicar a proposta, explicar o projeto e convencer no bom sentido para as pessoas compartilharem suas histórias. Porque muitas pessoas se identificam com esses relatos, com esses registros que foram escritos. E aí a gente fez o primeiro volume, que trouxe 7 etnias também, que a gente abordou. Tinha russos, tinha holandeses, japoneses, alemães, italianos, ucranianos e poloneses. Esse foi o primeiro volume, abordou essas etnias. E o segundo volume abordou essa que você acabou de falar, Roberta. E a gente foi conversando com essas pessoas para contar essas histórias. E paralelo a isso, a gente fez uma pesquisa histórica muito profunda para entender como que foi a construção étnica do Paraná. Como que a história da imigração se deu aqui no nosso estado, principalmente a partir do século XIX, depois com a Primeira Guerra Mundial, depois decorrendo da Segunda Guerra Mundial, e é um processo contínuo, né? A gente vê agora a guerra na Ucrânia, novos imigrantes... Um novo movimento, né? Um novo movimento. Quando a gente fez o lançamento na sexta-feira em Ponta Grossa, a gente fez umas palavrinhas assim, de abertura, de agradecimento às pessoas que estavam ali presentes, e eu comentei a respeito disso. Que a imigração é um ciclo que se repete sempre. Assim, a década de 70 vieram, década de 60 os libaneses, os povos árabes, e fugindo de guerras, das guerras santas. E agora a gente vê esse movimento da Ucrânia, os refugiados vindo para Prudentópolis, vindo para Curitiba. E é um processo que se repete, né, na história brasileira e na Em história busca mundial. de um acolhimento que faz todo sentido, já que é aqui no território paranaense que a gente tem uma grande concentração de imigrantes dessa região, né? Sim, não, e o Paraná é um estado muito multicultural, muito colorido. É um dos estados que mais recebeu imigrantes ao longo da história. Foram aproximadamente 30 etnias que chegaram aqui. Nossa. Então, quando falam, o Paraná não tem uma cultura própria. Não, tem uma cultura própria, que é essa... Que é essa mistura. Que é essa mistura do alemão com o italiano, com o polonês, o ucraniano, o russo, o japonês, povos asiáticos, povos árabes, povos africanos. Então, essa é a mistura típica do nosso Paraná. E, com certeza, muitas pessoas vêm para cá por causa disso. Se identificam e se identificam com a cultura que já está estabelecida aqui no nosso estado e também com a questão climática, né? Para a produção agrícola, que muitos trabalham, é um estado muito bom, então, para o comércio também é um estado que cresce na área. Então, os imigrantes acabam escolhendo o Paraná por N fatores, assim. Como é que vocês fizeram a escolha desses personagens, né? Você falou que vocês fizeram um trabalho de convencimento, como se faz numa entrevista, né? Mas como é que vocês chegaram até essas pessoas que se tornaram, através da história delas, né? O fio condutor de tudo que vocês contam. Muita pesquisa, sondar a fonte, né? Sondar o entrevistado, quem que vai ser a pessoa que tem as melhores histórias para compartilhar. Então, por exemplo, o imigrante espanhol que está nesse último livro, ele foi cônsul da Espanha aqui no Paraná. Então é um cidadão que tinha uma história fantástica, ele acabou falecendo de Covid.
Puxa vida. Não, infelizmente não viu o livro pronto. E ele tinha uma história fantástica de vida e era cônsul aqui no espanhol aqui no Paraná. Saturnino Hernando Gordo. Lembrar o nome dele certinho, porque foi uma pessoa que ajudou muito. A filha dele também me ajudou muito, a Blanca. O povo árabe, a gente pegou, entrevistar, por exemplo, um comerciante que teve dificuldade no começo aqui no Paraná, fez várias atividades, foi vendedor de rua, foi ambulante e chegou a ser premiado em 2015 como um dos principais comerciantes do Paraná. Então, assim, teve uma história de vida de superação muito De grande. onde é esse Ele é personagem? do Líbano. Do Líbano. Saiu do Líbano com A 16 gente anos. tem bastante libanês, né? Bastante. Ele saiu do Líbano com Aqui no 16 Paraná. anos. 16 anos. Atravessou o Oceano Atlântico com $30 no bolso, desembarcou em Paranaguá sem falar português e conseguiu vencer, digamos assim, na vida, no bom sentido, né? Conseguiu vencer na vida, conseguiu superar seus desafios. E assim foram os outros imigrantes. Imigrantes italianos que moravam em Irati. A gente não quis focar só em Curitiba ou Ponta Grossa, por exemplo, que é onde é a casa da editora, da ABC Projetos. A gente quis pegar a região central também, ampliar um pouco. Se a gente conseguir dar continuidade nesse projeto, fazer o volume 3, a gente quer ampliar ainda mais, para abordar imigrantes de outras regiões do Paraná, para cada vez mais esse projeto conseguir contar o que é o processo cultural e migratório do nosso estado. As histórias, né, de imigração, geralmente, aqui no Brasil, no Paraná, são histórias de pessoas que saíram do seu país de origem por causa de dificuldades, né? Então, são histórias que começam sempre com uma situação muito difícil, Sim. na chegada. Como é que isso foi aparecendo aí nas narrativas desses personagens? A maioria das pessoas fugiram de situações de pobreza, de situações de miserabilidade, decorrentes ou de guerras que estavam acontecendo no seu país de origem. Vou dar um exemplo novamente de uma personagem nossa, que é a personagem alemã, a polonesa. Ela fugiu do nazismo na Alemanha, então, na região ali da Alemanha, da Europa, na Segunda Guerra Mundial. Então, foram aparecendo nas histórias de vida, assim, a gente vê nos livros de história, mas quando se escuta o relato da pessoa falando que ela fugiu da Europa, porque ela tinha que usar uma insígnia, dizendo que era judaica, e que ia ser perseguida por aquilo, é tocante, assim. E quem lê o livro, assim, as pessoas que leram já, elas se emocionam também com essas histórias. Porque a gente, como eu falei no começo, a gente humaniza um fato histórico. É a pessoa contando o que ela viveu para passar por aquilo. Os povos ucranianos também, que sofreram bastante e vieram para cá. Miséria, guerra, falta de emprego. Geralmente os fatores são muito parecidos de todos os imigrantes, apesar de serem em épocas diferentes. Para eles saírem do seu país de origem. É não conseguir emprego, fugindo de guerras, de conflitos étnicos, perseguição política. Então são três grandes fatores que contribuem para que a pessoa saia do seu lar. E eu sempre comento, quando eu vou fazer alguma palestra, fazer alguma fala em relação a isso, para a gente se colocar no lugar dessas pessoas. Vamos pensar a gente, para sair do nosso país, e nunca mais ver a família da gente. Não é algo simples. Muitas vezes famílias partidas ao meio, né? Partidas ao meio. Então, Tem agora, por exemplo, na situação da Ucrânia, quantas mulheres com as crianças que estão saindo do país sem saber se vão rever, né? E muitas pessoas não revêem suas famílias. Teve uma história que eu entrevistei, não está nesse livro, está num outro que foi escrito, de um japonês que ele ficou 50 anos sem ver a família. Então, assim, daí ele voltou pro Japão, mas já tinha morrido muita gente da sua época. Então, são histórias de vida pesadas e que nos ensinam muito, nos dão lições de vida, realmente. Assim, a gente vê que, poxa vida, para sair da sua terra natal, abrir mão dos costumes, né, que estão habituados, da sua cultura gastronômica, o idioma, e vir para um país totalmente diferente, com um clima diferente, às vezes sofrendo xenofobia no começo, e tendo que superar isso na garra, muitas vezes, na raça, para poder deixar algum legado para as gerações vindouras, né, para as próximas gerações. Os relatos, obviamente que não seguem um padrão, cada pessoa tem a sua história de vida, a história da sua família, mas os relatos em geral com relação à receptividade que esses imigrantes tiveram no Paraná. Como é que eles contam a partir da chegada e como eles construíram, uma nova vida aqui? Como é que foi, em geral, assim, eles foram recebidos aqui? Geralmente os imigrantes, eles vão buscar digamos, colônias, os espaços onde já tem suas etnias, para poder se sentir acolhido,
para poder ter uma rede de apoio para conseguir um emprego. Essa é a grande sacada que esses imigrantes têm, assim, para poder sobreviver numa terra estranha, né? E como essas ondas imigratórias, alemães, libaneses, libaneses nem tanto, mas alemães, italianos, espanhóis, poloneses e ucranianos já tinham uma imigração aqui no Paraná, então eles conseguiam buscar apoio nessas pessoas. No caso do libanês, tinha um parente dele aqui, que ele nunca tinha visto, em Paranaguá, e esse um primo dele, daí ele conseguiu, através da ajuda desse primo, alguma ajuda, né, financeira e do lugar para dormir mesmo. A gente pensa que é só, não, lugar para dormir, passar uma noite. O imigrante espanhol, para você ter uma ideia, Roberta, desembarcou no Rio de Janeiro, ele ficou um mês no Rio de Janeiro antes de vir pro Paraná. E ele dormia na praia, porque não tinha lugar para dormir, comendo banana, que depois se tornou cônsul, né? Então, são Que histórias. história, hein? Não, a história dele é incrível. E daí, quando ele veio para Curitiba, ele foi procurar nos bares, nos lugares espanhóis, assim, nos centros culturais espanhóis, ajuda. Dormiu em cabine de caminhão, dormiu em um monte de lugar, assim, até conseguir ter oportunidades de trabalho melhor. Aí, são histórias muito Só para a ricas. gente entender o espaço-tempo aí, né? Essas histórias, elas ocorreram no mesmo período, o início da imigração, ou cada personagem tem uma história, por exemplo, tem histórias de imigração mais recentes? Tem o libanês, por exemplo, da década de 60, 70, que é uma migração historicamente recente. Recente. É, o espanhol também, se for ver, é recente, década de 60 também, 50, 60. Então são histórias mais recentes, e historicamente falando. E tem histórias um pouco mais antigas, que daí você já começa a ver na primeira metade do século XX, ali, da Segunda Guerra Mundial. E também tem histórias, nesse caso, nesse livro, tem uma história muito interessante dos italianos, que é uma história de família. Então essa história remete a 1800, do século XIX, 1800 e É pouquinho. o Edson Moro Isso, Rios, o aham, ascendente italiano, como é aham. que é a história deles? Ele é descendente dessa família e ele foi buscar a história da família italiana. Então eles fugiram da Itália, na época não era Itália de verdade, né? Eram reinos unificados, e por causa de miséria. Eles não tinham emprego, não tinham onde trabalhar. Então a família vem para o Brasil, é alocada em uma colônia determinada, dessa colônia se desfaz com o tempo, e eles continuam trabalhando no campo, na roça, e vão desenvolvendo outras atividades, outros labores, para poder ter ter dinheiro para viver, né? Ter recursos financeiros para viver. Então, assim, é história que remete ao século XIX e tá aí. E se a gente pegar a nossa história também, assim, né? Muitos imigrantes paranaenses, assim, e descendentes de imigrantes paranaenses, eles têm suas origens no século XIX, primeira metade do século XX, assim, primeiras décadas do século XX ali, né? Década 17, por causa da Primeira Guerra Mundial, ou então da Segunda Guerra Mundial. A minha família mesmo E eu ia perguntar sobre isso. Você provavelmente despertou a tua atenção o tema e começou a pesquisar sobre imigração porque deve ter alguma história familiar ou não. a minha história familiar é frustrante, é de não ter história. A minha família ela foi muito descuidada e Tudo se perdeu. eu me sentia muito, puxa vida, o que eu tenho é relato oral das minhas tias avós, meus tios avós. E aí, da minha avó também, que faleceu já, mas enfim, foi relatos, não tinha documentos. Puxa vida, é difícil não ter documentos, foi se perdendo com o tempo. Mas eles vieram fugindo da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é uma história real, que hoje a gente está aqui vivendo tranquilamente, mas tem um passado da nossa família, várias famílias, na verdade, né, que merece ser contado. É a história do Brasil, é a história da formação sociocultural do Brasil. A pesquisa que vocês fizeram durante esses anos e que já resultou aí em 2 livros, né? Como ela mudou a tua visão com relação à composição do Paraná e as coisas que... Porque, assim, a influência dos imigrantes, ela tá em todos os Tá em lugares, tudo. né? No que a gente come, o tipo de música que ouve, o tipo de festa... Arquitetura. Como é que foi essa transformação, vamos dizer assim, interna, né? De aos poucos ir pesquisando, ouvindo essas pessoas e reconhecendo essa presença no Paraná? Isso é muito rico, assim, é difícil descrever, porque você começa a pesquisar, vamos dar o exemplo da gastronomia, né? Você começa a pesquisar a história da cultura ucraniana, da cultura italiana, da alemã, da polonesa, e você vai vendo que, nossa, mas isso aqui está no nosso prato do dia a dia, isso aqui faz parte de um prato, sei lá, que a gente come no domingo, um pirogue, por exemplo, uma coisa...
E você vai ver que tudo tem uma referência étnica, uma referência que foi trazida de fora e que está presente hoje no nosso dia a dia. A arquitetura também é muito rica. Arquitetura alemã, arquitetura italiana, arquitetura europeia de modo geral, muito presente no nosso estado. E aí quando você olha, você começa a ficar, assim, como eu trabalhei em 2 livros desse projeto, você começa a olhar nas ruas. Assim. Você começa a olhar assim, qual que é a influência aqui? E começa, claro, às vezes eu supor algumas coisas, assim. Desperta uma curiosidade. Reconhece, na verdade, Isso, né? O que passa batido, normalmente a gente acaba reconhecendo quando isso. presta essa atenção, né? E valorizando mais também, talvez, sabe? E valorizando mais um pouco, talvez, o legado que esse povo deixou, assim. E a gente tem um projeto também, que eu acho que vale mencionar, assim, uma ideia, de tentar fazer alguma obra dos povos afros, assim, especificamente, sabe? A gente está conversando a respeito. Como esse livro foi feito por uma lei de incentivo à cultura, a gente quer fazer também os próximos com lei de incentivo à cultura. E essa é uma ideia que a gente tem, de fazer o legado afro aqui no nosso estado. E valorizar também, sabe? Valorizar todas as etnias. Acho que a gente, outro colega, o Jefferson, comentou Não ficar restrito aos povos europeus, e né? exatamente. Tanto que nesse a gente pega os povos árabes, né? Foge um pouco do clichê que é a migração europeia. E a gente quer fazer isso mais vezes para mostrar de fato que o nosso estado ele é um estado culturalmente rico. Estado colorido. Eu gosto de falar que é um estado colorido mesmo, assim, para mostrar que tem todas as cores, tem amarelo, tem o branco, tem o negro, e todo mundo pode conviver pacificamente em E essa harmonia, é a né? nossa marca registrada, né? É Ser um uma estado com uma influência enorme de muitos povos, né? Sim, e culturalmente rico, porque você mistura a gastronomia, mistura a arquitetura, se mistura formas de viver, modos de viver. Ó, tem participação chegando aqui do Celso contando o seguinte: ele é de Cândido de Abreu, ele diz que tem muitos descendentes poloneses, inclusive eu sou casado com uma polonesa que aprendeu a falar português na escola da avó Que dela. legal. Olha que interessante. De repente pode participar de Opa, um próximo livro aí. Celso, é o contato aí. Agora, coincidentemente, o lançamento do livro agora, né, em Ponta Grossa, se dá no período de guerra na Ucrânia, né? E vocês, com certeza, entrevistaram pessoas que representam povos envolvidos direta ou indiretamente nesse conflito agora ali, né? Como é que as pesquisas feitas por vocês durante a construção, né, dessas obras aproximou vocês agora do que está acontecendo nesse momento lá no leste europeu? A gente fica Como é que mais. assistiu? Quero saber assim, como é que é assistir a guerra conhecendo um pouco mais profundamente essas culturas? A gente fica mais. Acho que mais triste ainda, assim, sabe? Porque. Como é que eu vou explicar? Você vê aquela pessoa que saiu daquele território, que deixou famílias lá, uma família lá, ela não tem nada a ver com a briga política que tem Ucrânia e Rússia. São pessoas civis, é como eu e você aqui, e sei lá, argentino que se invadiu o Brasil aqui por uma briga política. A gente não tem nada a ver com isso. Então são civis inocentes que correm risco de morrer, muitos morreram por brigas políticas. Então, assim, dá ao mesmo tempo uma sensação de raiva, uma sensação do que está acontecendo, e tristeza, profunda tristeza. Porque você conhece essas pessoas, conhece as pessoas. E eu tive a oportunidade, do ano passado, lançar um livro em parceria com 2 historiadores, Ucrânias do Brasil, que foi um livro em homenagem aos 130 anos de imigração ucraniana no Brasil. O livro esgotou, a gente fez o lançamento ano passado, acabou esgotando, estamos tentando fazer uma segunda edição, e aí eu me aproximei mais ainda desse povo ucraniano, assim, entendi como que foi difícil a formação daquele território como um território único, né, como independente, território independente. E como isso era importante para eles, é importante para eles. E aí você conhece as pessoas, e essas pessoas têm parentes na Ucrânia, tem primos de segundo, terceiro grau, mas tem parentes que eles acabam mantendo contato por telefone, por WhatsApp, com as redes sociais, hoje facilitou bastante. E eles preocupados, o que vai acontecer com a minha família lá? Assim, qualquer ser humano que escuta aquilo, assim, se sente tocado, não tem como não se sentir tocado e a gente se sente impotente, porque o que a gente vai fazer, né? A gente fica impotente também, uma situação de impotência e de tristeza muito grande. E por isso também uma força, né, que a gente tem aqui no Paraná hoje de acolhimento, né? Muita gente mobilizada para acolher, receber esses ucranianos que estão fugindo Sim. da guerra e vindo para cá. É a maior comunidade ucraniana do Brasil aqui no Paraná, né? É aqui no Paraná, né? São 7h51. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta para conversar mais um pouquinho ainda, num instante, já já.
News. São 7h52. A gente tem convidado no estúdio hoje o Diego Antonelli, jornalista, escritor, que está falando sobre o segundo livro, né, o Vindas 2, que faz um resgate das histórias dos imigrantes no Paraná através de personagens, isso que é mais legal. Então, são histórias de pessoas que contaram um pouquinho, inclusive, da sua intimidade, né? E através dessas histórias vai se construindo aí o mapa do Paraná da imigração. Antes do intervalo, a gente começou a falar sobre a Ucrânia e é lógico que está todo mundo, nesse momento, muito voltado, né, com um olhar muito voltado para o que está acontecendo, a guerra na Ucrânia, a situação dos imigrantes que estão vindo para cá. Então, seria interessante para quem conhece pouco ou não conhece muito a história dos imigrantes ucranianos que estão, como que foi essa imigração? E fala um pouquinho dos personagens, se tem um ou dois personagens ucranianos que estão no livro. Acho que tem um, né? No Vindas tem um personagem que ele conta a história da família dele, da família, como que foi esse migratório. Os povos ucranianos eles vieram em 3 ondas, assim, vieram no final do século, ondas imigratórias, né? Vieram no final do século XIX, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Foram 3 grandes ondas migratórias dos povos ucranianos aqui para o Brasil e para o Paraná especificamente. E eles, em comum, o que tinha para eles saírem do território ucraniano? Muita briga política, perseguição política, principalmente perseguição, um monopólio de terras, então tinha muito latifúndio, os produtores menores, os pequenos produtores não conseguiam sobreviver. Aí eles, e ao mesmo tempo, tinha uma propaganda do governo brasileiro para atrair imigrantes, especialmente no final do século XIX. Casou tudo isso e vieram os primeiros imigrantes no final do século XIX, depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Foi um desafio imenso para eles, assim, porque é uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira na época, principalmente. Então, eles eram um povo que estava com o próprio solo para produção agrícola era diferente, eles tiveram que se adaptar. A parte cultural deles foi muito pesada, porque eles são muito ligados à religiosidade deles. E não tinha padre, por exemplo, então eles sentiam falta disso, não conseguiam se comunicar. Tem um relato no livro anterior que eu mencionei, que é Ucrânias do Brasil, que a imigrante, ela tinha na época 15, 16 anos, ela não conseguia comprar nada no mercado, porque não sabia, ela tinha que ficar apontando as coisas, sabe? E é muito diferente, e não é fácil aprender a falar português, né? Não é fácil, e ela sofria muito, e sofria preconceito, porque tiravam sarro dela, então por isso que eu falei de xenofobia, havia essa tiração de sarro, que acaba machucando as pessoas, e elas lembram disso até hoje, sabe? Assim, de ser não sabe falar português, não sabe falar, e enganavam ela de valores. Puxa vida. Então, assim, foi para chegar aqui, para eles chegarem aqui, deixarem um legado hoje, porque hoje a gente olha a comunidade ucraniana, é uma comunidade muito organizada, uma comunidade que tem grupos folclóricos, que fazem danças, fazem festivais culturais, festivais de música, muito forte aqui presente no Paraná. E para chegar nesse ponto foi muita batalha, foi muita luta, assim, não foi uma coisa fácil. Eles tiveram que se adaptando, vencendo obstáculos, vencendo esses preconceitos. E não só os ucranianos, outros povos também passaram por isso, né? Só como o fato em si, hoje os olhos estão na população ucraniana devido à guerra Sim. Entre as duas nações. O Danilo está contando uma história aqui, a família libanesa. Você citou que tem personagem libanesa ali também. Sim. Aí ele diz assim, minha bisavó era prometida para um homem, mas ela se apaixonou por outro. Aí o pai da minha bisavó falou que se ela não quisesse se casar com o pretendente escolhido por ele, ela deveria ir embora. E aos 15 anos ela veio embora para o Brasil com a paixão da vida dela. E cá estamos, diz o Danilo. Olha que história bonita. Danilo, que história. 15 anos ela veio pra cá. História parecida com o do Haidar Omar, que é o personagem do nosso livro. Ele tinha 16 anos quando veio pra cá e foi mais ou menos assim. O pai dele falou, você quer trabalhar, quer estudar, quer casar. Ele falou, não quero fazer nada. Ele veio embora pro Brasil com $30 no bolso. Olha, aqui a gente vai pescar algumas histórias, hein? Que Incrível. Podem render aí mais livros. A história migratória ela é muito rica, porque ela diz respeito a gente hoje, né? É história de família, são histórias de pessoas, história da formação cultural, da formação social, nossa. Olha que coincidência, vou ter que registrar porque é uma coincidência muito grande. Eu estou recebendo uma mensagem particular no Facebook de uma pessoa que tem o mesmo sobrenome, que o sobrenome da minha família, e que está fazendo uma pesquisa sobre a imigração dos canetes, que são italianos, que legal. Aqui no Paraná. E está mandando até um livro
que foi escrito, ó, ele tá contando aqui o Luiz, a Elisabetta, o que eles estavam fazendo de pesquisa, ele nem tá ouvindo a gente, não sabe que a gente tá falando sobre esse assunto e tá me mandando coisa. Você vê como isso é vivo e presente, né? É muito difícil uma família daqui, do Paraná, que não tenha alguma história de imigração, muito assim, difícil, né? É muito difícil. Tem um livro bem interessante que a família Palu escreveu, de São José dos Pinhais. Eles escreveram um livro Italianos do Novo Mundo. E conta, assim, de uma forma da história da família, é focado na história da família, mas eles fazem um panorama geral de como que a imigração italiana se deu no estado. Bem interessante também. Muito legal, são 7 horas e 58 minutos, para a gente não encerrar sem passar todas as credenciais para os ouvintes que ficarem interessados em ler, Vindas 1 e Vindas 2, que foi recém-lançado. Como é que as pessoas encontram vocês, autores? Como é que encontram os livros? Olha, o lançamento do Vindas 2 ele foi na sexta-feira. Então agora, essa semana, a gente está trabalhando para colocar nas livrarias. Vai ser colocado nas livrarias Curitiba, que as pessoas podem comprar pela internet, porque vai ficar disponível no site da livraria. Vamos colocar aqui em Curitiba nas livrarias Arte e Letra, na Vertov e na Chaim. E também vai ficar na internet por causa do estante virtual. Eles têm páginas da estante virtual, então as pessoas podem comprar pela internet. E também pode comprar diretamente pela editora. A editora tem um WhatsApp, que funciona como WhatsApp comercial. Se as pessoas puderem anotar, não sei como... Eu vou anotar também, porque depois a gente manda pelo WhatsApp, Tá. se alguém perder. É 42 o prefixo. 99839 4207. Vamos repetir? 429 9839 4207. É da ABC, que é a editora. A editora. E que é a coordenadora editorial do projeto. Muito bem. E é interessante, só para complementar, como o livro foi aprovado por Lei de Incentivo à Cultura, então a gente tem que fazer algumas contrapartidas culturais. Foram realizadas palestras em colégios públicos sobre a imigração. Que legal. E foram doados 240 livros para 114 escolas do estado do Paraná, além de outras ações que a gente deve fazer, palestras. E cada palestra a gente doa um livro para a escola. E também tem uma questão de acessibilidade, que cada página do livro, cada texto, cada personagem, cada história relatada ali, tem um QR Code para a pessoa poder acessar e escutar a história. Se ela não consegue ler, ela pode escutar. Maravilhoso, para quem não pode escutar e também para quem gosta de audiolivro, né? Isso. Às vezes está numa viagem, vai ouvindo a história. Exatamente. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, sucesso, obrigado Diego, e pelo obrigada espaço, por você obrigado aceitar o aos convite. ouvintes por escutarem eu falar por tanto tempo. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, bom dia. Esse foi o Diego Antonelli, jornalista e escritor, fechando o TNews de hoje. Amanhã às 10 para as 7 estaremos de volta com mais notícias. Uma ótima terça-feira e até lá.